Bom, meus irmãos, voltamos então com a segunda aula do módulo 11. Continuação, na semana passada nós aprendemos a respeito de andamento e de dinâmicas. E hoje a gente vai continuar a nossa aula falando a respeito de articulação. Então vamos lá. Articulação é a maneira como se pronuncia as notas musicais. Articular é pronunciar com distinção e clareza grupos rítmicos ou melódicos, para tornar o discurso musical inteligível. Cada família de instrumento ou voz usa recursos distintos para criar as articulações, porém, sem interromper a melodia ou fala. Portanto, não deve haver respiração entre as notas. Para determinar as diversas articulações, utiliza-se pontos de diminuição, sinais ou palavras. Então, pessoal, como eu sempre costumo falar no GENS, né, eu sempre costumo comparar o estudo musical com o estudo de um idioma, né? Qualquer idioma, seja o português, o inglês, enfim, para que ele seja entendido, né, para que a pessoa que está ouvindo consiga compreender aquilo que você quer passar, você precisa falar com clareza, com distinção, né? Ou seja, bem explicado aquilo que você quer dizer, né? Lógico, você vai usar as entoações, você vai usar os sinais, né? Vírgulas, acentos e assim por diante, né? Assim é na música, nós temos que pronunciar as notas com clareza e usando os sinais que ali a partitura nos dá, né? O que nós estamos fazendo aqui é justamente entendendo isso. Então tem pessoas, né, que tem aquela dificuldade na fala, às vezes tem um problema na língua, ou enfim. Essas pessoas, eles procuram a ajuda de um fonoaudiólogo, né? Que é o profissional que vai ajudar ele ali, vai fazer exercícios para que ele possa falar com clareza, né? Assim é na música. E a articulação na música é o nosso fonoaudiólogo, né? Ela nos ajuda a entender como pronunciar as notas com clareza. Então, assim, existe vários tipos de articulação, começando do legato, né? E terminando ali no martelato, né? São dois extremos, né? O legato é totalmente ligado e o martelato é totalmente separado, tá bom? Então a gente vai estudar essas articulações, né? Vamos ver alguma coisa aqui e daí a gente vai entender melhor, tá bom? Para determinar as diversas articulações, utiliza-se pontos de diminuições, sinais ou palavras, tá? Isso aí a gente vai entender mais para frente, tá bom? Então vamos começar com o legato. Legato é a execução ligada. As notas devem ser tocadas com o valor exato, sem que haja silêncio entre elas. Deve ser utilizado nas ligaduras de valor e de portamento. Aí aqui a gente tem um exemplo gráfico, né? Bom, pessoal, o legato vamos imaginar aqui uma ligadura de portamento com várias notas, né? Vamos imaginar aqui uma ligadura de portamento com várias notas. Então o legato é isso, eu vou tocar vários sons sem separar, tá? Sem separar. Isso aí pode ser um trecho grande ou pode ser algumas notas só, tá bom? O legato aparece muito, mas muito nos métodos, tá? Aí é que está a importância do estudo do legato para a gente aprender a não respirar onde não deve, tá bom? Então ele serve muito para isso, para te ensinar a respirar somente, ele te educa a respirar somente onde você tem que respirar, tá? Aqui diz aqui, ó, é execução ligada, as notas devem ser tocadas com valor exato, sem que haja silêncio entre elas, ou seja, sem que essas notas se separem. Uma nota termina onde começa a outra e assim vai, entendeu? Não tem interrupção de som entre elas. Staccato é a execução dos sons destacados, staccato simples. As notas devem ser tocadas com metade do seu valor e a outra metade é pausa. Staccato, palavra italiana que significa destacado. Nos métodos e partituras para as cordas, normalmente se utiliza a palavra em francês détaché, tá? Então, pessoal, o staccato, na verdade, né, até no livro do professor Burrell-Milmed, ele fala que o staccato, ele é um ponto de diminuição, tá? Ou seja,
a gente tem o ponto de aumento, né, que a gente já aprendeu lá atrás. O ponto de aumento ele vem ao lado, né, direito da cabeça da nota, né? E o staccato ele vem acima da cabeça da nota. Então a gente pode observar aqui na grafia, né? É um pontinho colocado acima da cabeça da nota, tá? Só que existem alguns tipos de staccato, né? Nós temos o staccato simples, nós temos o staccato brando, né? E a gente tem o martelato também, que é uma espécie de staccato também, né? Mas enfim, vamos ficar por enquanto no staccato simples, né? Bom, então esse pontinho que vem acima da cabeça da nota, essa é a grafia do staccato, tá bom? Como que eu devo executar? Para vocês entenderem, né? Então metade do valor da figura ou da nota, vamos dizer, é som e a outra metade é pausa. Então isso é muito fácil de entender. Se eu pego uma nota de 4 tempos, eu vou tocar 2 tempos e os outros 2 tempos é pausa. Se eu pego uma figura de 2 tempos, um tempo é som, um tempo é pausa. Se eu pego uma figura de meio tempo, um quarto de tempo é som, um quarto de tempo é pausa. Exatamente metade do valor da figura. Tá certo, pessoal? Ao longo do tempo a gente aprendeu, ouvimos e aprendemos, né, a fazer o staccato na congregação, né, no nosso meio musical, vamos dizer assim, de uma maneira que, entre aspas, né, está errado, porque não condiz com o que a gente está vendo aqui agora, né? O staccato, na verdade, ele deve ser feito de outra maneira. Depois, mais para frente, quando a gente terminar de falar a respeito disso aqui, eu vou colocar os exemplos, eu vou tocar aqui no instrumento, tá? Para vocês verem como que funciona o staccato, tá? Para vocês entenderem, tá bom? Bom, agora vamos pro próximo. Portato ou non legato. É execução semi-ligada, é um staccato brando, tá? As notas devem ser tocadas com 3/4 do seu valor e o restante, que é 1/4, é pausa. No inário para as cordas, essa articulação está indicada com sinal de dupla arcada, tá? Então, pessoal, assim, vamos entender a grafia, né? Como que funciona. A grafia é dessa maneira aqui, tá? Eu tenho algumas notas com staccato e essas notas estão sendo ligadas por uma ligadura, né? Então, assim, como que eu vou fazer a ligadura e o staccato ao mesmo tempo, né? Então, assim, essa é uma técnica, lógico, no violino aqui já está até falando, né? Que é conhecido, que vem representado pelo sinal de arcada dupla, né? Então, assim, eu não entendo muito de violino, então não posso falar da técnica de violino. O que eu posso falar é que, assim, eu vou até deixar um vídeo depois na descrição, tá? O link do vídeo de um professor de piano, né? E assim, pelo que eu entendi, essa técnica ela é muito usada no piano, porque tem um pedal lá de expressão, né? Ou melhor, um pedal de sustain, né? E o que acontece? Ele toca a nota dessa maneira que foi explicada, né? 3/4 de tempo do valor, aí dá uma pequena interrupção, né? Que vai ser 1/4 de tempo, depois vem a nota seguinte, depois vem a nota seguinte. Só que ele mantém esse pedal apertado, ou seja, o pedal estando apertado, uma nota acaba se misturando com a outra, mesmo que ele está dando a interrupção ali, tá? Então, assim, essa é uma técnica que a gente não vai se aprofundar, até porque no nosso cenário não tem, tá? Então, assim, isso aqui a gente está só dando uma pincelada. Eu vou deixar vários vídeos na descrição para depois vocês irem pesquisar, tá? Eu acabei de explicar lá atrás. A articulação é o nosso fonoaudiólogo na música, então a gente precisa entender como que cada coisa funciona para poder me expressar da maneira correta, para que as outras pessoas que estão ouvindo possam entender o que eu estou querendo dizer, tá bom, pessoal? Resumidamente, tá? Então, assim, a gente não vai se aprofundar muito, tá? Até porque isso aqui o inário nosso não possui esse tipo de articulação, nem o staccato, nem o portato, nem o legato, nem o legato sim, mas o martelato e o tenuto a gente não tem. Então a gente só vai dar uma pincelada, tá? E vamos para frente, tá bom? Então vamos lá, continuação. Tenuto.
é a execução sustentada da intensidade e do valor completo da nota. Deve-se evitar a sua utilização nos hinos, pois pode produzir o defeito no som, conhecido como efeito barriga. Pessoal, tá até em negrito aqui, ó, execução sustentada, tá? O que isso quer dizer? Primeiro vamos entender a grafia, tá? Então, o tenuto, quando a gente tem que executar, ele tá aqui com um tracinho em cima, né? Então, essa é uma articulação, pessoal, que ela deve ser evitada no inário. Por quê? Do jeito que eu ataco a nota no começo, eu seguro essa intensidade até o fim, né? Lembrando que intensidade é a propriedade do som ser forte ou fraco, né? Intensidade é o volume do som. Então o tenuto, quando eu tenho um trecho que tem tenuto, ele impede, né, que eu faça uma dinâmica nas notas. Por quê? Do jeito que eu começo, eu tenho que terminar. Se eu atacar forte, eu termino forte, tá bom? Então ele mantém a intensidade. Ele também separa uma nota da outra, tá? Corretamente e tal. Mas assim, e eu devo também atacar a nota com uma certa agressividade, né? Lógico, a gente não vai forçar, né? Não posso tocar forte. O sinal de tocar forte é outra coisa. Mas assim, a gente tem que atacar a nota mesmo, né? Podem ver que aqui na grafia utiliza-se a palavra tu, né? Com acento aqui. Então eu vou atacar e vou manter, tá? Eu não vou fazer tu, né? Eu vou fazer tu, certo? Do jeito que eu começar a nota, eu vou terminar. Isso é o tenuto. E por fim a gente tem o martelato, tá? O martelato é a execução com acento muito forte, como a batida de um martelo. As notas devem ser tocadas 1/4 do seu valor e o restante é pausa. Provoca um efeito seco, tá? Articulações não utilizadas nos hinos, pois não se identifica com caráter sacro. Vamos lá, vamos entender aqui. Primeiro a grafia do martelato é esse chapéuzinho aqui em cima da nota, tá vendo? O tenuto é um tracinho e o martelato é um chapéuzinho. Então o martelato, na verdade, ele é o inverso do portato, né? O portato a gente toca 3/4 de tempo e 1/4 de tempo é pausa. O martelato é o inverso, a gente toca 1/4 de tempo e 3/4 de tempo é pausa. Então o que eu posso dizer para vocês é que o staccato que a gente faz na congregação, ele está mais próximo do martelato do que do próprio staccato em si, tá certo? Porque a gente costuma dar pouco valor na nota, né? A gente ataca pouquinho, né? Então vamos supor, eu vou voltar aqui, ó. Então, por exemplo, o hino que a gente viu na aula passada, né, 82. Então ele é lará, lá, larará, 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 né? Quando a gente vai fazer o staccato na congregação, a gente faz tá, 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 né? Fica tudo meio que um pouquinho só do som. Não chega nem a ser 1/4 de tempo em algumas figuras chega a ser, mas em outras, né, em figuras longas, por exemplo, não chega a ser 1/4 de tempo. Então, por exemplo, não chega nem a ser um staccato martelato correto, porque aqui a gente deve tocar 1/4 de tempo e o restante é pausa. Então, por exemplo, se eu pegasse uma música, né, num compasso, vamos por 4/4 e tivesse uma semibreve, eu deveria, para ser então um martelato, tocar uma semínima quando aparecesse a semibreve, né? E a gente não faz isso, a gente toca todas as notas curtinhas, todas elas curtinhas, independente do valor que ela tem, se é 2, se é 4, se é 1, se é meio, a gente toca todas as notas curtinhas. Então esse é o staccato que a gente aprendeu a fazer na congregação. Então, pessoal, apareceu uma observação aqui também. As sílabas utilizadas nos exemplos acima para as diversas articulações são meramente ilustrativas. O candidato deverá seguir a orientação do seu instrutor, tá? Então, isso é muito importante, porque cada instrumento, né, utiliza, cada técnica, né, utiliza um determinado tipo de articulação, né? Existem vários exemplos, né? Por exemplo, no saxofone a gente usa muito do, né? O dá, né? Ao invés do tá.
tá, porque o dá ele é menos agressivo, né? Então assim, cada instrutor aí, nesse caso, quando vocês forem praticar articulação no instrumento, aí cada instrutor vai orientar vocês a fazer da maneira que tem que ser feito. Então aqui, por exemplo, no tenuta a gente tem o tu, né? Turu. Tá vendo? Aqui apareceu o ru aqui, ó. Turu, né? Então assim, isso aqui é ilustrativo. O instrutor que vai passar para vocês na hora de fazer a maneira correta, tá bom? Então a gente tem o tu, tem o tá, tem o dá, tem o du, tem o tá com TH, tem o du com DUH, né? Então, enfim, tem vários tipos de articulação e a maneira de fazer e a sílaba que vocês vão utilizar, o instrutor vai passar para vocês na hora então de fazer de aprender, tá bom, pessoal? Como eu disse antes, isso aqui é só uma pincelada, tá? Tem como se aprofundar nesse assunto, porém, nesse momento, né, não é necessário porque o nosso cenário ele não contém esses tipos de articulações, né? Então, assim, a gente tem que aprender porque a gente vai utilizar no método e porque a gente é músico, né? Então, assim, eu tenho que ter esse conhecimento, né? Eu tenho que ter passado com fonoaudiólogo para mim poder falar direitinho. Então, a gente tem que aprender, tem que ver, tem que conhecer. Só que para se aprofundar, né? Aí vocês vão precisar buscar mais conhecimento. Eu vou deixar aqui alguns vídeos na descrição, como eu já falei, né? De professores mesmo, mostrando na prática como que é cada uma dessas intensidades, tá bom? São vários vídeos, então não quis ficar cortando o vídeo e colocando aqui para essa aula também não ficar muito longa. Aí vai do interesse de cada um, tá? Principalmente quem está nesse momento passando o instrumento, é muito bom, tá? É muito importante correr atrás disso aí, tá bom? E agora eu vou deixar aqui alguns exemplos, né, que eu fiz aqui no instrumento e para vocês procurarem entender um pouquinho melhor e depois a gente vai para os exercícios. Eu vou tocar aqui a escala de sol maior, tá? Para poder dar alguns exemplos para vocês. Aí eu tô aqui na tela com essa escala, ela tá feita aqui só em semínimas, né? Porém não tem fórmula de compasso, tá? Então é até um exercício para a gente imaginar aqui. Outra coisa, ela só está ascendente. Eu vou tocar ascendente e descendente, tá? Mas enfim, o importante para nós é entender o exemplo que vai ser dado, tá? Eu coloquei a escala de sol aqui só para a gente acompanhar as notas que né? Fazer parte. E vamos lá então para o exercício, tá bom? Vamos lá. Muito bom, pessoal. Agora eu vou dar o exemplo aqui de algumas articulações aqui no instrumento, né? Eu coloquei o metrônomo a 60 batidas e eu coloquei ele subdividido para a gente poder entender o staccato, tá? Então primeiro eu vou fazer aqui o legato, né? Tudo ligado, tá? Para vocês entenderem, depois eu vou fazer depois a gente comenta. Vamos lá. Tá 60 batidas, mas tá subdividido. Então, é como se eu vou fazer a escala de sol maior, tá? Então é como se fosse sol, sol, lá, lá, si, si e assim por diante, tá? Vamos lá. Agora, pessoal, vou fazer a articulação incorreta, tá? Quando a gente está aprendendo, é o mais comum que a gente faz, principalmente nos instrumentos de sopro. Vamos lá. Agora eu vou fazer essa mesma articulação, só que da maneira correta, tá? O jeito que tem que ser. Agora,
Agora, pessoal, eu vou mostrar aqui o staccato, né? Eu vou tocar no mesmo andamento que a gente estava tocando, tá? 60 batidas, subdividido. Aí eu vou tocar primeiro a escala de Sol, fazendo ela subdividida, né? Sol, Sol, Lá, Lá, Si, Si, tá? E depois eu vou fazer o staccato do jeito certo. Eu vou, ao invés de fazer Sol, Sol, eu vou fazer Sol e o outro Sol é pausa. Lá e o outro Lá é pausa. Si e o outro Si é pausa, entenderam? Eu fiz desse jeito para ficar fácil de vocês entenderem aí, tá? Vamos lá. Agora vamos lá. Esse é o staccato. Agora, vamos fazer o staccato do jeito que a gente faz aqui na congregação, tá? Vamos lá. Tá? Soa mais como um staccato martelato. Agora, pessoal, é importante entender que esse staccato ele não é meio tempo som e meio tempo pausa. Ele é metade da nota som e metade da nota pausa. Então a gente vai dar o mesmo exemplo, a mesma velocidade, tá? Só que agora a gente vai simular aqui notas de 2 tempos, tá? Então eu vou primeiro tocar a escala de 2 em 2 tempos, para vocês entenderem, né? E depois vocês vão entender, eu vou dar um tempo de som e um tempo de pausa. Um tempo de som e um tempo de pausa, ok? Vamos lá. Olha lá. 1, 2, 1. Agora eu vou fazer como se fosse staccato. Um tempo som e um tempo pausa. Então, pessoal, só para ficar claro, né? Eu esqueci de falar enquanto eu tava tocando, né? Então, assim, o primeiro exemplo que a gente fez foi o legato, tá? Porque todas as notas da escala ficaram ligadas. O segundo exemplo foi o tenuto, né? A gente primeiro fez ele de uma maneira errada, né? Que é respirando a cada nota, enfim, separando, porém dando muito tempo. Fica parece que fica uma pausa entre uma articulação e outra, né? Entre uma nota e outra. A articulação fica feita de uma maneira errada, fica feio, né? Que eu até comentei que quando a gente está aprendendo é muito comum a gente fazer dessa forma. Porque a articulação, pessoal, é assim, no instrumento de sopro, né? Você vai soprar e você não vai interromper esse som. A interrupção do som é feita com a língua. Você dá uma pequena batida no caso das palhetas, né?
você dá uma pequena batida com a língua na palheta, então você corta a vibração do som e você é rápido, você tira a língua rápido e a palheta volta a vibrar de novo, então separa o som. E quando a gente está aprendendo, a gente costuma articular assim. A gente, cada nota que eu tô vendo, né? Vamos supor, sol, lá, si. Eu interrompo o sopro, né? Eu sopro, sol. Aí eu interrompo o sopro, aí depois, slá. Aí interrompo o sopro, si. Entendeu? Quando a gente está aprendendo, a gente costuma fazer desse jeito. E é um jeito errado. Então depois eu fiz o tenuto da maneira correta, articulando certinho, tá? Depois a gente fez o staccato, né, com notas de um tempo. Lógico, quando a gente faz o staccato correto, a gente transforma essa nota que é um tempo em meio tempo, né? E depois eu fiz o martelato, né? Que eu toquei só um quarto de tempo da nota, né? Que eu até comentei na hora que eu estava tocando, que era a articulação que a gente faz na congregação, mais próximo da articulação da congregação. Por que eu falei mais próximo? Porque eu estava fazendo nota de um tempo, então casou, entendeu? Agora, se fosse nota de 4 tempos, por exemplo, não ia casar, entenderam? E por último, eu fiz a articulação simples de novo, né? Pela segunda vez, porém, com a figura de 2 tempos, tá? Então, assim, lógico, uma figura de 2 tempos, fazendo o staccato simples, ela se transforma em uma figura de um tempo. Então, é um tempo som, um tempo pausa, um tempo som, um tempo pausa, tá bom? É isso. Agora vamos partir para os exercícios, tá? Vamos lá. Bom, irmãos, então a gente chegou aqui nos exercícios, né, propostos pelo MTS. Hoje nós vamos fazer o exercício 1 e 2, tá? Eu vou passar o áudio aqui do exercício 1 para vocês verem que maravilha de exercício, tá? Tocado pelo nosso irmão Fábio Souza, ele é encarregado ali em Curitiba. Eu não sei qual que é a igreja dele, mas enfim. E ele nos cedeu o áudio, ele tinha gravado esse áudio que ele está estudando, né? Ou é professor, eu não me recordo direito. Só sei que ele nos emprestou o áudio para a gente estar passando aqui nessa aula aqui para vocês, tá? Então, a gente vai tocar o áudio da lição, tá bom? E assim, o exercício em si, ele pede para fazer o solfejo, né? E lógico, a linguagem rítmica também. Considerando os sinais de dinâmica, andamento e articulação, tá, pessoal? Todavia, irmãos, a gente vai deixar isso para lá, tá? A gente não vai fazer dessa maneira, a gente vai fazer do jeito que a gente já vem fazendo, tá? Por quê? Porque é muito difícil fazer a dinâmica, né? No solfejo reto, que é o solfejo que a gente faz sem ser na altura. É muito complicado, tá? Então, assim, eu não vejo a necessidade da gente, ainda mais num exercício difícil desse, se fosse um hino um pouco mais fácil, talvez valesse a pena a gente tentar bater na tecla, enfim, né? Eu explico para vocês. A dinâmica, ela segue mais ou menos, né, a linha melódica, né? Vocês podem ver que aqui, ó, eu tenho notas graves, né, subindo pro agudo. Quanto mais agudo, mais forte, né? Teoricamente. Então vocês podem ver que começa piano e vai crescendo, tá vendo? Ó, tem os sinais aqui, crescendo, enfim. Depois aqui é a mesma coisa, ó, piano vai crescendo, coisa e tal. Lógico que tem as exceções aqui, igual esse forte aqui que está na nota média, né? Não é comum, mas está aqui, né? Enfim, então assim, se vocês quiserem, vocês podem fazer anotações no MTS, eu acho válido, tá? Por exemplo, marcar aqui, ó, embaixo, piano, crescendo, diminuindo, piano, crescendo, enfim. Aí quando chegar aqui nos sinais de articulação, a gente tem aqui, ó, staccato, tenuto, tá? Legato. Então, assim, é importante a gente, se for o caso, marcar isso aí, tá? Mas, assim, eu vou dispensar vocês de estar fazendo da maneira que está pedindo aqui, tá bom? Agora aqui, ó, qual é a figura da unidade de tempo, quanto vale a semicocheia e qual é o ritmo inicial. Isso aí vocês vão, na hora que vocês forem gravar a lição para nos mandar,
vocês vão responder essas 3 questões. Assim como vocês fizeram lá na avaliaçãozinha lá, vocês vão fazer, tá? Vão gravar vão gravar o exercício e vão responder essas perguntas aí. Esse é o exercício 1. Então eu vou tocar aqui o exercício 1 para vocês verem como é que é e depois fazer a linguagem rítmica e o solfejo, tá bom? Muito bom, pessoal, o áudio. O trompete, ele é um instrumento forte, né? Dá para perceber, ele é um instrumento bem mais forte que uma flauta, por exemplo, que um violino, por exemplo. Então, assim, cada instrumento tem o seu volume, como a gente já comentou, né? Porém, todo instrumento, ele consegue fazer um piano, só que, sim, o piano do trompete é óbvio que vai ser mais forte que o piano da flauta, por exemplo, tá? Então, tem que levar em consideração essa parte. E também outra questão é que essa lição foi gravada com o celular, né? Então, é totalmente diferente, por exemplo, se você tivesse gravado no estúdio, com microfones profissionais, né? Então, isso aí faria toda uma diferença na lição. Mas deu para perceber perfeitamente as nuances ali da dinâmica, tá? Então, ficou muito bom, tá bom? Lição muito bonita, por sinal. Então agora, pessoal, a gente vai fazer a linguagem rítmica da mesma, né? E depois o solfejo, tá bom? Então vamos lá. Linguagem rítmica da lição 1 do módulo 11. 50 batidas por minuto. 1, 2, 1, 2, 1. Ta ti ti ta ti ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta 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 ti ti 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 ta ta fa te fi ti fi ta ti ta 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 fa te fi ti fi ta ti ta ti ta ta fa te fi ti fi 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 ta te ti fi ta te ti ta te ti ta te ti ta te ta te fi ti fi ta te fi ti fi ta te 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 ta ti ta te ta ti ta te ti ta te ti ta te fi ti fi ta te fi ti fi ta fa te ti ta fa te ti ta 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 ta. Solfejo da lição 1 do módulo 11. 50 batidas por minuto. 1, 2, 1. Lá, si, do, ré, mi, fá, mi, lá, ré, do, si, mi, do, lá. Lá, si, do, ré, mi, fá, mi, ré, mi, lá, do, ré, mi, do, si, mi, lá. Sol, lá, si, do, ré, mi, fá, mi, ré, lá. Fá, sol, lá, si, do, ré, do, si, mi,
mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, lá, si, sol, lá, fá, sol, mi, fá, ré, mi, do, si, mi, sol, lá, si, fá, sol, mi, fá, sol. Lá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, mi, lá, ré, do, si, mi, do, lá, ré, lá, ré, mi, lá, mi, fá, lá, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, fá, mi, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, mi, lá, do, si, ré, sol, si, lá. Vamos fazer agora o exercício 2, que é o hino 453. Pessoal, no exercício anterior, o andamento estava relacionado, né, à unidade de tempo. Então, a gente tinha lá 50 batidas por minuto. Só que a figura que estava marcado lá no andamento, né, era a unidade de tempo. Ou seja, eu tinha 50 unidades de tempo por minuto, né? Aqui a gente tem semínima igual a 88 até 116, que vai dar uma média de 102. Só que aqui a figura que está relacionada ao andamento é a unidade de movimento. Ou seja, a gente vai ter um andamento subdividido, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter 6 batidas dentro de um tempo, tá? Então aqui o andamento está subdividido porque ele está relacionado à figura que equivale à unidade de movimento. Tá bom, pessoal? Então vamos prestar bastante atenção nesse detalhe. Parte difícil aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, a gente começa com tif, tá. Esse tá aqui, ele pega o tá completo, né, o primeiro movimento, mais a metade do segundo movimento. Então ele pega a primeira parte do té, né, e sobra o quê? Sobra o fê aqui, ó, né, que é tafa, tef, tif, né. Então aqui sobra o fê aqui, ó, tá? Então, tifitá, fetitá, tifitá, fetitá, né? Esse tá aqui é 2 movimentos. Agora, aqui nessa parte aqui, ó, aqui muda um pouquinho. Aqui a gente tem do mesmo jeito, né? Tá, fetitá, tetitá, tefitá. Por quê? Aqui eu tenho tá no primeiro movimento, o T no segundo movimento, só que ele é um movimento e meio. Então ele pega o ti, no caso, né? Ele pega a primeira parte do terceiro movimento. Sobra o quê? Sobra o fi, né? Então aqui tem tá, feti, tá, teti, tá, tefi, tá. Tá ok, pessoal? Então de difícil é só essa parte aqui. O resto é fácil. Tá bom? Então vamos lá, então. Linguagem rítmica do hino 453. 102 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Tifitá, fetitá, tifitá, fetitá, tifitá, fetitá, fetitá. Tifitá, fetitá, tifitá, fetitá, tifitá, fetitá, fetitá. Tifitá, fetitá, tetitá, tefitá, titá, fetitá, tetitá, titá, tifitá, fetitá, tifitá, fetitá, tifitá, fetitá, fetitá. Hino 453, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Tifitai, fitita, tifitai, fitita, tifitai, fitita, fitita.
tifitai, fitita, tifitai, fitita, tifitai, fititai, fitita, tifitai, fitita, te, tita, te, fita, titai, fitita, te, tita, tita, tifitai, fitita, tifitai, fitita, tifitai, fititai, fitita. Solfejo da voz do soprano do hino 453, 102 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Fá, sol, lá, fá, lá, si, do, lá. Fá, lá, sol, do, fá. Fá, sol, lá, fá, lá, si, do, lá. Fá, lá, sol, do, fá. Do, ré, mi, ré, do, lá, do, ré, mi, fá, ré, do. Fá, sol, lá, fá, lá, si, do, lá. Fá, lá, sol, do, fá. Hino 453, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Fá, 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 sol, lá, fá, mi, fá, ré, do, mi, fá. Fá, 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 sol, lá, fá, mi, fá, ré, do, ré, mi, fá. Fá, fá, si, sol, mi, fá, 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 si, lá, sol, do, ré, mi. Fá, 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 sol, lá, fá, mi, fá, ré, do, ré, mi, lá, si, sol, fá. Então é isso, pessoal. Hoje a gente termina por aqui, tá? Vocês vão, como eu já falei, vão gravar, né? Linguagem rítmica e o solfejo dos 2 exercícios, vão nos mandar até quarta-feira. O link para os exercícios relacionados a essa aula vai estar aí na descrição, juntamente com os outros links dos vídeos que eu falei para vocês que está no YouTube. São vídeos curtos, tá? Vale a pena assistir. E é isso, pessoal. Procurem, né? Aproveitem que hoje em dia vocês têm recursos que nós não tínhamos antigamente. Hoje tem internet. Hoje, assim, ó, não aprende quem não quer. Não fiquem só nessa aula, né? Vão procurar fora. A gente, nós, né, que já tocamos há algum tempo, a gente busca fora, né? Então, assim, imagina vocês que estão aprendendo. Busquem conhecimento, corram atrás, né? Quem já toca, procura praticar no instrumento. E é isso, tá bom, pessoal? Então, bons estudos. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.